Olá, sou Mariana. Mais uma vez eu tô aqui pra gente continuar o tema sobre a vida de uma mãe atípica, como lidar com seu filho. E eu tô aqui como mãe mais uma vez pra trocar, pra passar um pouco do que eu sei, mas também pra aprender sempre, tá bom? Hoje, nosso tema vai ser a hora da ação. O que significa isso? A hora da ação é quando a gente passa a ser ativa nesse novo momento e tudo que a gente pode, como mãe, agir, fazer para ajudar os nossos filhos, né? Como eu já disse aqui, o primeiro passo nesse processo é a gente buscar informações, ler, estudar, trocar com os profissionais que cuidam ou ter a oportunidade de assistir podcasts que estão aí circulando em vários canais de forma gratuita para a gente entender um pouco melhor sobre o nosso filho e o que a gente pode de fato fazer para ajudá-los. Esse é o primeiro passo da hora da ação. O segundo passo, eu diria que é a gente observar quem são os nossos filhos, o que funciona com eles, o que eles gostam, o que eles não gostam. Por exemplo, há crianças que têm questões de sensibilidade auditiva, não costumam se acostumar com barulhos altos, então não tem problema de sair de casa ou não conseguem ficar confortáveis até dentro de casa se for um lugar muito barulhento. Então a gente entender e conhecer os nossos filhos para a gente saber o que a gente pode fazer nesse sentido é muito importante. Um exemplo é, no caso dele ter uma sensibilidade auditiva, usar abafadores, né? Que são como se fossem fones de ouvido, mas eles não têm caixa de som para sair música, mas eles diminuem o ruído externo para que a criança se sinta um pouco mais confortável, seja dentro de casa, seja indo de um lugar para o outro, né? Se deslocando na rua. Então, esse tipo de conhecimento com os nossos filhos é muito, muito importante. Outro exemplo disso é saber se o nosso filho tem uma sensibilidade ao toque específico de alguma coisa, qualquer tipo de toque, ao beijo, ao toque do outro, entendeu? Para entender que não vai funcionar para ele determinadas coisas. Por outro lado, não só para prevenir comportamentos que deixem ele estressados, mas também quando a gente conhece e sabe o que funciona e o que não funciona com o nosso filho, a gente também vai pegar o que não funciona, não fazer, e o que funciona, usar para potencializar as capacidades que ele vai ter na terapia, nos tratamentos, certo? Esse conhecimento é fundamental, a gente não pode nunca esquecer dele. Falando em terapias, a gente tem que pensar uma outra coisa muito importante pra gente como mãe, né? Eu já falei isso no vídeo passado. São os 3 tipos de terapia, né? 3 caminhos diferentes de terapia para cada caso. Primeiro é o ABA, né? Que é um treinamento para as habilidades, né? De conhecimento, de adquirir conhecimento, de aumentar o repertório deles, né? O segundo é a fono, que é a profissional capaz de auxiliar na relação de comunicação, seja ela verbal ou não verbal. E quando eu falo de comunicação não é só a fala, né? Que eu também já expliquei isso num outro vídeo. E a terceira é a terapia ocupacional, que é a profissional que vai ajudá-los em habilidades motoras, em habilidades do dia a dia, como tomar banho sozinho de forma independente, comer sozinho, ou até testar novos alimentos, porque também tem criança que tem a questão de seletividade alimentar, que tem dificuldade de testar novos alimentos. Pode ser referente à textura dos próprios alimentos ou pode ser apenas a dificuldade de flexibilização na hora realmente de tentar buscar coisas diferentes das quais ele está habituado, porque também é uma característica dentro do espectro autista, né? Pode ser, não é para todo mundo, mas pode ser. Essas três formas de terapia, né, que se aplicam muitas vezes à maior parte das crianças autistas, elas são fundamentais para a gente garantir o desenvolvimento sadio, o desenvolvimento no tempo adequado, né? Para as crianças poderem, no futuro, tentar buscar uma independência de vida, conseguir estudar, conseguir se relacionar com outras pessoas, conseguir até, quem sabe, trabalhar, não é? Porque tudo isso é possível. A gente, às vezes, a realidade que a gente conhece muitas vezes é restritiva. Só que a gente tem que investir tempo, dedicação, esforço
às vezes dinheiro quando a gente consegue, para tentar buscar o melhor futuro para eles, seja qual for, né? Como eu já disse, sem a gente se sentir, querer desenhar ou se sentir obrigado ao nosso filho ter um futuro que a gente imagina que seja para ele. Isso daí só o tempo vai mostrar, então a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas para que a gente garanta um melhor futuro, a gente tem que investir, né? Que seja tempo. As terapias, elas também são reflexo disso, elas garantem que a criança vai ter o melhor desenvolvimento possível dentro da realidade dela. Os profissionais, eles estudaram, eles foram treinados, todas essas terapias, elas são baseadas em estudos científicos que, né, aconteceram há muitos anos e que continuam acontecendo para que se busque cada vez mais a capacitação, a compreensão do que funciona ou não para cada pessoa. Então é muito importante que a gente busque essas terapias. Mas, como mães, a gente sabe também que às vezes a criança passa 1 hora, que é o caso da minha filha, na fono por semana, ou passa 1 hora na TO por semana. Nesse caso, a gente para pensar quantas horas tem uma semana ou um mês, é muito pouco tempo, né? Vamos dizer que são 4 horas por mês, né? E quantas horas tem um mês? Então, também é importante que a gente tenha consciência de que o trabalho, a preparação da criança não é só dentro daquelas 4 horas daquele profissional. Nós, como mães, precisamos compreender, conversar com os profissionais e tentar continuar o trabalho deles dentro de outros ambientes, como o ambiente dentro de casa, né? Em alguns casos, como é o caso da minha filha também, ela tem uma profissional que vai com ela à escola, então tem o reforço da profissional que cuida dela uma vez por semana, o meu reforço como mãe, no ambiente em que eu fico com ela, e o terceiro reforço, que é da terapeuta ocupacional, que vai com ela à escola. Então, todo esse suporte faz com que o desenvolvimento da criança seja cada vez melhor. Por que eu não falei muito sobre a terapeuta que vai à escola, né? Essa terapeuta, ela não é aplicável a todos os casos. Cada criança tem uma necessidade diferente, né? Nem todas as crianças precisam desse suporte. No caso da minha filha, ela sim foi recomendada pelos profissionais que tratavam dela. E que também esse profissional, quando ele está fazendo um bom trabalho, que é o caso da pessoa que cuida da minha filha, ela vai reduzindo esse suporte cada vez mais na busca da independência, porque toda essa estrutura, né, que a gente dá à criança é em busca da própria independência dela, de uma vida melhor no futuro, certo? Então é importante que a gente tenha consciência do nosso papel e que a gente continue esse caminho fora o horário das terapias, seja do ABA, da fono ou da terapia ocupacional. Poxa, mas como a gente pode fazer isso? Como eu disse, conversando com os profissionais, perguntando o que eles estão fazendo dentro do consultório, porque na maior parte das vezes a gente não pode participar, né? Perguntando como você, mãe, pode complementar o trabalho, o que você pode fazer para ajudar, entender, né, como fazer isso. Aí, tudo bem, ela me falou, ela me explicou, ela falou o que é, mas eu não sei fazer. Tudo bem, doutora, então como que eu faço para fazer isso? E eu tenho certeza que o profissional que está ali, que for um bom profissional, que for uma pessoa realmente com vontade de fazer seu filho se desenvolver, ele vai te orientar e você vai poder continuar. E os resultados são muito potencializados quando existe essa participação ativa dos pais ou dos responsáveis nesse processo todo de complementar as terapias, certo? Esse reforço dos pais, ele também ajuda numa outra coisa, que é a desregulação sensorial, e eu já falei nisso. A desregulação sensorial é quando a criança ela tem tanto estímulo externo, como barulho, como luzes, ou quando ela fica muito feliz ou muito triste com alguma coisa, e isso faz com que o próprio organismo dela fique desregulado. Ela não sabe lidar com aquelas emoções. Então, às vezes, ela se bate, ela se joga no chão. E crises de desregulação sensorial pode demorar muito tempo, pode demorar 1, 2, 3 horas, né? Cada caso é um caso. Então, quando a gente, pais, compreende como são os nossos filhos, o que funciona e o que não funciona com eles, e sabe lidar com eles com a orientação dos profissionais, a gente pode, ou a gente conseguir prevenir casos de desregulação sensorial, observando o que está acontecendo com eles para entender o que pode gerar uma crise, ou ainda, se ela chegar, saber como lidar com eles para tentar
ou diminuir o tempo, ou conseguir ajudá-los a não se machucar durante as crises, e ele também, com o tempo, se sentir seguro, sabendo que os pais, ou os responsáveis, ou a pessoa que está lidando com ele, consegue compreendê-lo. Por que eu falo isso? Porque a grande questão para a pessoa com autismo, muitas vezes, ele não conseguir se expressar de forma clara, e a outra pessoa não conseguir se sensibilizar ou compreender realmente o que ele está tentando passar, que está incomodando, que está irritando. Então, quando a gente observa, a possibilidade disso funcionar mais é maior. Então, a gente também tem que estar atento para ajudar nas questões de regulação sensorial da criança, ou do adulto, ou da pessoa com autismo no caso. Como acalmar ou dar suporte no momento de crise? Isso é uma pergunta muito importante também. Como eu falei, quando a gente conhece nosso filho, quando a gente sabe o que funciona e o que não funciona com ele, a gente também sabe o que vai funcionar naquele momento. Por exemplo, a minha filha, ela não tem nenhuma sensibilidade a toque, a beijo, a abraço. Então, uma coisa que funciona no meu caso, quando ela tá bem irritada, né? Eu vou falar o meu procedimento, mas isso é muito particular, ok? A primeira coisa que eu faço quando ela tá irritada, quando ela foi contrariada, que eu tive que dizer não pra ela pra alguma coisa, ela fica muito brava. Ela pode bater a porta, ela sai brava, mas ela realmente não se bate, né? Ela teve, ao longo desses anos que a gente conhece o diagnóstico de autismo, ela teve 2 crises sensoriais. Uma na escola, em que a gente não participou, a gente não soube, né? Quer dizer, soube depois, e eu fiquei muito nervosa de não poder fazer nada e pedir pra escola, se isso acontecesse de novo, que eles me chamassem, né? E a segunda, eu tava no shopping com ela, mas eu já tinha sido orientada pela médica dela, a gente já tinha conversado sobre essa situação, eu já tinha visto alguns vídeos explicando sobre isso. Então, por mais que eu não conseguisse parar a crise dela, né, eu não consegui nem evitar, na verdade, que acontecesse dessa vez, apesar de fazer tudo direitinho, ela teve a crise. E aí, o que eu fiz? Eu dei suporte que eu podia. Eu fiquei perto dela, eu segurei com gentileza ou botei a mão embaixo para ela não se machucar, para ela não se chutar. Tentei algumas vezes me aproximar dela, perguntar se eu podia beijá-la, tocá-la ou cantar música, que são as coisas que eu faço para prevenir a crise. Então, quando eu vejo que ela tá irritada, eu falo: filha, aqui é um abraço, a mamãe entendeu que você tá irritada por causa disso, disso. Posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? Você quer que eu cante a musiquinha? Então, comecei a cantar uma música para ela. A terapeuta dela que vai pra escola, ela já faz um pouco diferente de mim, mas também funciona, e às vezes ela até me pede o estímulo que a terapeuta usa com ela, comigo, né, que é pra fechar o olho, respirar, e aí pergunta: tá tudo bem, né, respira algumas vezes. Então, às vezes não é possível evitar, mas a gente pode controlar aquela situação. Eu vou até contar um pouco como é que foi, para vocês entenderem um pouco como é que podem ser essas crises. Claro, aqui é só um exemplo, tem milhões, né? A gente tava no shopping, ela tava na loja de brinquedo, que ela adora ir na loja de brinquedo, e ela tava apertada, com vontade de fazer xixi, mas ela, óbvio, não queria deixar, né? E aí eu falei pra ela que a gente precisava ir ao banheiro e que nós voltaríamos pra loja depois que ela fizesse xixi pra gente continuar a ver. Ok, ela saiu da loja comigo de mão dada, ela foi até o banheiro, ela fez xixi. Esse trajeto do banheiro pra loja tinha assim umas 2 partes do shopping, então não era do banheiro, ela não conseguia, por exemplo, ver a loja, então ia andar um pouquinho. Quando ela saiu do banheiro, ela estava tão ansiosa para voltar para a loja que ela não conseguiu esperar. Então ela começou uma crise ali. Eu tentei conversar com ela e falar para ela que eu estava entendendo que ela queria ir para a loja, que ela estava ansiosa e tudo mais, mas ainda assim eu não consegui. O que eu fiz foi poder esperar. Uma coisa muito importante para a gente falar nesse momento é que a gente ouve muito por aí, principalmente das pessoas que não conhecem a realidade de uma pessoa dentro do espectro autista, é que as pessoas confundem muito birra com desregulação sensorial, né? Porque para quem tá de fora, para quem não conhece a realidade, são coisas bem parecidas de quem tá vendo de fora. Porém, elas são muito diferentes nas suas razoabilidades, nas suas razões de acontecer. Por exemplo, a criança não tem uma desregulação sensorial por escolha. Ela não está fazendo aquilo porque ela quer enfrentar o pai, ou a mãe, ou o responsável, como é o caso da birra.
A birra, a criança quer alguma coisa e como ela não consegue, ela enfrenta os pais. A desregulação sensorial não é isso. A desregulação sensorial é a criança não conseguindo controlar as próprias emoções, ela não consegue fazer isso sozinha. Então ela realmente se desregula, né? Então, muitas vezes vocês vão ouvir isso. O que eu posso dizer, na minha experiência até quando ela teve a desregulação sensorial no shopping, foi algumas pessoas acharem que, né, eu sei que às vezes as pessoas não fazem por mal, mas as pessoas acharem que ela estava tendo birra, e eu expliquei, não, ela é autista, e as pessoas se calavam porque elas não conhecem a realidade, né? Se você pode não falar, você pode não se importar com o que as pessoas pensam. Muitas vezes eu ando com o cordãozinho dela, com a identificação dela. Algumas pessoas conhecem o símbolo, né, que é um quebra-cabeça, peça de quebra-cabeça colorido, ou girassol, né, no caso não é especificamente para autismo, mas para questões, doenças, mas para pessoas com questões não visíveis. E aí já é uma forma de você identificar a situação de cada criança. Mas isso também é particular. Eu não me importo de dizer que ela está dentro do espectro, a gente também não tem que ter vergonha de falar. E quanto mais a gente fala, é importante que as pessoas conheçam essa realidade, né? É importante que as pessoas entendam que muitas vezes elas podem conhecer pessoas assim que elas não entendem por que as pessoas estão fazendo as coisas, mas isso não é escolha, isso é muito importante. Então a informação, ela é fonte de conhecimento e o conhecimento é fundamental para a gente conseguir ter uma vida melhor. A outra coisa que eu quero falar, outro assunto polêmico, é a criança ser mal educada com a criança que não consegue ter trato social positivo, ativo, vamos dizer assim, né? Tem dificuldade no trato social. O que quer dizer isso? A criança autista, ela tem, né? A pessoa autista muitas vezes ela tem dificuldade de olhar no olho, ela tem dificuldade de a iniciativa de falar oi, tudo bem, perguntar se tá bem, responder perguntas, são coisas também bem comuns, né? E o ABA também ajuda nisso. Muitas vezes as pessoas confundem a criança não querer responder ou não conseguir responder com ela ser mal educada. Então, é muito importante também que a gente entenda isso, existe uma diferença. Minha filha às vezes entra no elevador, um vizinho passa e fala bom dia, às vezes ela responde bom dia, ela olha no olho, e às vezes ela não responde porque ela tá pensando e centrada em outras coisas. Algumas vezes eu falo que ela é autista, né, e algumas vezes não. A gente não precisa se desculpar, tá? Porque a gente não tem culpa, nem a criança tem culpa, e nem as pessoas têm nada a ver com isso. Mas se você quer pedir desculpa, falar, olha, ela é autista, né, ela não consegue ter essa habilidade, porque muitas vezes o que eu falo, quando eu resolvo falar que ela é autista, ok, né, a compreensão das pessoas também recai sobre isso. Mas é uma escolha de cada um. Então não pense que a dificuldade no trato social é má educação, né, ou a criança não foi bem criada pelos pais, porque não é isso, são coisas diferentes. Enfim, espero hoje ter clareado algumas ideias sobre qual é o papel ativo, né, dos pais nesse processo, ou dos cuidadores, ou dos familiares que estão ao redor, porque muitas vezes os familiares, as pessoas que ajudam, precisam também ser responsáveis tanto quanto os pais. Eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos e eu volto numa próxima quando eu tiver um novo tema, certo? Tchau, tchau!